10 horas mais 8 minutos, temperatura nesse momento aqui nos estúdios da Rádio Osório é de 16 graus e 9 décimos. O tempo em Osório apresenta-se nesse momento parcialmente nublado, mas o sol já começa a aparecer com um pouco mais de intensidade aqui no município de Osório. 10 e 8, já está na linha conosco o vereador Polon Oliveira, do PTB de Palmares do Sul, se não estou enganado, é morador da Praia do Quintão, para nós falarmos a respeito das críticas fortes que foram feitas pelo prefeito, o Paulo Lang, contra a Câmara de Vereadores e principalmente o vereador Polon. Vereador, bom dia, é um prazer falar com um amigo. Bom dia, prazer. Agradeço a oportunidade de contrapor alguns pontos colocados pelo prefeito. De antemão já felicito de forma atrasada pelo Dia dos Pais que se passou, não sei se o senhor é pai, mas Sim. A todos os ouvintes, feliz Dia dos Pais, muita saúde e felicidade a todos, ouvintes da Rádio. Sim. O vereador, o senhor é da Praia do Quintão, é isso? Sou isso, na realidade eu sou natural de Palmares do Sul, mas vivo desde que nasci na Praia do Quintão. Uhum. Bom, está em rota de colisão a Câmara de Vereadores com o Executivo, com o prefeito Paulo Lang, ou o prefeito Paulo Lang em rota de colisão com a Câmara de Vereadores. O que está acontecendo? Dá a sua versão a respeito desse confronto, desse atrito, desse ruído entre Câmara e a Prefeitura Municipal de Palmares do Sul, vereador. Olha, realmente existe um atrito, existe uma animosidade do Poder Executivo perante ao Poder Legislativo, o que se torna visível nas constantes entrevistas e declarações do nosso prefeito. Haja vista, o nosso prefeito hoje possui apenas um vereador de situação do partido dele na Câmara de Vereadores e se formou um bloco não de oposição, mas um bloco eu diria, de fiscalização aos atos do Poder Executivo. E isso ele não tinha na última gestão e talvez ele não estava acostumado. É meu primeiro mandato como vereador, mas eu sou advogado, me formei na Facos, em Osório. Uhum. E a partir do momento que eu me elegi, eu me comprometi a fiscalizar, porque eu via inúmeras irregularidades e eu, como eleitor, como munícipe, achava errado, me manifestava, mas hoje eu tenho o poder, a autonomia e a legitimidade que o povo me conferiu em fiscalizar todos os atos do Poder Executivo. E isso não agrada ao prefeito, não agrada aos secretários. E é muito difícil se trabalhar num município, legislar num município onde o prefeito, como tu citaste na entrevista dele, simplesmente sanciona uma lei rejeitada pela Câmara de Vereadores. Uhum. Se, a partir do momento que o prefeito acha que houve um erro na sessão, houve um erro no decorrer da sessão, isso deveria ser discutido no âmbito judicial e não simplesmente com poder discricionário sancionar e promulgar uma lei que foi rejeitada pela Câmara de Vereadores. Isso, tu vê a colisão, tu vê o disparo de equilíbrio em atos desse que ele mesmo causa a nós vereadores. Uhum. Bom, mas pelo regimento, o que está causando esse mal-estar, esse confronto entre executivo e legislativo, é esse projeto que foi sancionado, essa lei que foi sancionada pelo prefeito, ou já tem outras situações? E se foi só esta lei, o que diz o regimento interno da Câmara? Precisa de 2/3, não precisa de 2/3 para autorizar a prefeitura a contrair um empréstimo, um financiamento? Não, eu vou por partes então, vamos começar por partes. Vamos falar desse projeto Badesul, tá? Claro. Eu vou do início. Esse projeto do Badesul, quando o Poder Executivo nos procurou para nos dar uma pincelada sobre o projeto, até porque ele iria para discussão, iria para análise, o vice-prefeito, o secretário de planejamento e o prefeito, eles nos garantiram que isso era um projeto do Badesul limitado, ele seria por um prazo determinado e o município teria sido contemplado. O que depois nós, da Câmara de Vereadores, fomos até o Badesul, conversamos com o Paulo Odoni, que é o diretor do Badesul, e ele nos garantiu que não, isso é uma linha de crédito que existe, é uma linha de crédito que não tem início, não tem término, não tem fim. O município não estando no cadinho, tendo todas as negativas, tendo suas contas em dia, o município consegue contrair esse empréstimo. Uhum. Não é por prazo determinado, entendeu? Não é um projeto que abre e fecha. Uhum. Agora vamos dar o outro passo. A sessão, o nosso regimento interno, se eu não me engano, artigo 42, me desculpa porque eu posso estar cometendo um equívoco,
ele não diz 2/3, como o prefeito afirmou na entrevista. O nosso regimento é muito claro. 6 votos favoráveis, tá? O que acontece? O projeto não obteve os 6 votos favoráveis. Tá, mas os 6 votos são ou não são 2/3? Oi? Os 6 votos são 2/3 da Câmara, né? São 2/3 de 9, né? Mas o nosso regimento, em algumas matérias, ele diz o quórum em terços. Ó. Por exemplo, 1/3, 2/3, né? Mas nesse específico, para contrair um empréstimo, é claro, 6 votos favoráveis, entendeu? Não é 2/3 do que estava presente, são 6 votos favoráveis. Em outras matérias é 2/3, entendeu? Mas ali, no artigo 42, se não me engano, é claro, 6 votos favoráveis, certo? O que não ocorreu. Teve 5 votos favoráveis, aonde o presidente rejeitou o projeto conforme o regimento interno. A lei orgânica, aí entra a questão jurídica, aí que o prefeito talvez é mal assessorado, ele é mal assessorado, na realidade ele também não tem informação. A lei orgânica é expressa. A lei orgânica diz que maioria simples aprova um projeto, certo? Certo. Só que como o presidente da Câmara, como a Câmara Municipal enviou o autógrafo, que é o projeto rejeitado, o prefeito não poderia sancionar e promulgar a lei. Ele deveria ter ido para o âmbito judicial e ter discutido lá. Não, a lei orgânica diz uma coisa, o regimento diz outra, existe uma diferença, e isso precisa ser aqui resolvido. Não simplesmente no ato discricionário dele e lá é assinado, entendeu? Sim, agora a Câmara que vai ter que entrar na justiça contra a Prefeitura, é isso? Exatamente, exatamente. E também ali, algumas afirmações mentirosas que o prefeito fez no dia da sessão. Foi uma sessão extraordinária? Sim, foi. No dia da sessão, a sessão foi aberta, o vice-prefeito estava presente, alguns secretários estavam presentes, parte da comunidade que seria afetada pela obra estava presente. Aí na rádio o prefeito disse que foi uma sessão à porta fechada, que foi escondido. Isso é tudo mentira, é falácia, é o que ele está acostumado a fazer. Por isso que tem essa animosidade, por isso que tem esse choque, entendeu? Porque muitas vezes ele falta com a verdade. O vereador, por que foi uma sessão extraordinária? O senhor disse agora que não tinha prazo determinado. Por que foi numa sessão extraordinária? E se esta sessão extraordinária foi convocada pelo Executivo ou foi o Legislativo quem a convocou? Não, eu vou por partes. Essa sessão, ela foi... Na verdade, o presidente tem 30 dias. Como o projeto veio do Executivo com regime de urgência, o presidente tem 30 dias para apreciar a matéria. Sim. Certo? Esse prazo estaria vencendo. E aí, claro, é um ato de, se o presidente não conhecer, né, ele que se responsabiliza. Com certeza, a parte do Executivo denunciaria ele. Tá? O que acontece? Nós precisávamos entregar os pareceres da Comissão de Justiça e Redação, da Comissão de Orçamento e Finanças, que ainda não estava pronto porque faltava a documentação do Executivo, que nós pedimos a documentação. Eu sou presidente da Comissão de Orçamento e Finanças. Eu pedi a documentação, eles demoraram, eu peguei a documentação e convoquei a sessão, certo? Convoquei a sessão da minha comissão. A minha comissão reunida, os outros vereadores todos estavam presentes, a não ser a vereadora Roberta Lange, tinha protocolado um atestado, todos os 8 vereadores estavam presentes. O presidente, já para atender o Executivo e para já analisar essa matéria, convocou a sessão extraordinária com todos os vereadores presentes, a não ser a Roberta Lange. Foi feita extraordinária, portas abertas, tanto que alguns vereadores convidaram a comunidade, o vice-prefeito estava presente. Bom, mas esta sessão extraordinária, estou dizendo, eu não conheço o regimento interno da Câmara de Vereadores, mas a sessão extraordinária não teria que ter no mínimo 48 horas de antecedência para ser convocada? Não, na verdade, o que acontece? Nós não recebemos aqui pela sessão extraordinária, nós temos o salário limpo, tá? A gente pode fazer 5, 6 extraordinárias, que a gente não recebe nem R$1 a mais, certo? Sim. Para o vereador, se o vereador falta uma extraordinária, o vereador é descontado como se fosse uma sessão ordinária do seu salário. Ele recebe um desconto de R$1.100, faltando uma extraordinária, tá? O vereador não sendo convocado em 72 horas, acho que são 48 horas, ele continua com remuneração, entendeu? É só esse o prazo que se pede, é só para remuneração, mas não para a validade da extraordinária. Não para a validade da sessão?
não para a validade da sessão, não. Até porque tinha quórum, tinha todos os vereadores estavam presentes, todos assinaram o requerimento, né? Poderiam se negar se fosse, na verdade, se fosse um ato equivocado do presidente, eles poderiam se negar a assinar a convocação, né? Mas foi no mesmo dia em que o senhor convocou, o senhor tinha convocado essa sessão da sua comissão, essa extraordinária da sua comissão. Foi no mesmo dia que foi votado o projeto? Não, na verdade, eu convoquei a minha comissão uns 3 dias antes. 3 dias antes eu convoquei a minha comissão, ou um dia antes, não sei se precisar, até porque faz tempo. Mas foi no mesmo dia, aprovou o parecer, como tinha o parecer, os vereadores presentes, vou convocar uma extraordinária, todo mundo aceitou, convoca extraordinária, mas ela foi, mas na realidade, o executivo sabia, a comunidade tinha ciência que seria votada, até porque se fez presente. Né? Mas não seria mais prudente, até porque já tinha toda essa celeuma envolvendo esse projeto, até o presidente da Câmara não convocar para o mesmo dia desta extraordinária da sua comissão, e sim para 2 dias depois, ou 3 dias, ou um dia depois, até para que pudesse a comunidade ser melhor informada também a respeito dessa sessão? Não, eu concordo contigo, sem dúvida, sem dúvida. Eu não faço parte nem da mesa diretora, sabe? Eu estou te dando uma pincelada do que eu presenciei como um vereador. Agora, o ato ali de convocação, a partir do presidente, eu acatei, para mim não houve problema nenhum, né? Claro, depois dessa discussão, sem dúvida, teria sido mais prudente, mas não tem irregularidade. Nesse procedimento eu não vejo irregularidade. Não, eu não digo irregularidade, mas o melhor até para que a comunidade pudesse acompanhar de uma forma melhor. Né? Na minha concepção, porque em meia hora e 1 hora não se convoca uma comunidade de jeito nenhum. Mas o mérito do projeto, por que o senhor votou contra a prefeitura pegar esse empréstimo? Na verdade, o que acontece? Não foi nos apresentado sequer a taxa de juro desse empréstimo. Eu não sei quanto o município ia pagar. É um empréstimo de 1.500.000. Para você ter uma ideia, isso é 5% do orçamento do município. É um valor muito alto. Nós temos um município que não tem ambulância, o nosso município não tem carros, a Granja Vargas vive na poeira, o bairro Agreste não tem um cano embaixo do chão batido, é um bairro da periferia, um bairro isolado do centro que não recebe nenhuma obra de infraestrutura. E essa obra de infraestrutura que o prefeito queria contrair esse empréstimo de 1.500.000 é para uma avenida pronta, uma avenida que hoje é asfaltada. É uma avenida que hoje se consegue trafegar. Talvez existiam outras prioridades de infraestrutura. Até mesmo na sede no Agreste, no bairro Agreste, que as pessoas eles têm uma condição de vida um pouco mais difícil e literalmente eles comem barro, entendeu? Não é feita nenhuma obra de infraestrutura. O bairro é escuro, o bairro é de chão batido, sabe? E vive-se uma promessa de asfalto de 20 anos. Sabe? E com esse 1.500.000, sem dúvida nenhuma, canalizaria todo o bairro Agreste, até pavimentaria com PVS, com pedras, tu conseguiria calçar o bairro Agreste. Ou fazer qualquer outra obra de infraestrutura mais emergencial do que essa. Essa era uma obra que, sem dúvida, não era uma obra bonita, mas se pode fazer com um orçamento, não precisa contrair um empréstimo. Tá, mas não seria uma prerrogativa do prefeito definir, até para isso que ele foi eleito, fazer aqui o papel do diabo, né? O advogado do diabo. Advogado do diabo. Uma prerrogativa do prefeito, olha, a minha prioridade é asfaltar ou pavimentar esta rua e não aquela outra rua. Assim como é uma prerrogativa minha, entendeu? De ser contra o projeto. Eu estou justificando o meu voto contra, eu justifiquei para a comunidade na hora que eles fizeram presentes na sessão. Eu vou votar contra por isso, por isso e por isso. Só para te ter uma ideia, eu sei que não faz parte dessa discussão. Hoje o meu município paga em torno de R$250 mil por uma empresa aí de Osório para gerir saúde. Um processo, todos os processos, sem licitação, todos com inexigibilidade de licitação, empresa fundada 30 dias antes de ser contratada, tu entendeu? Um valor que chega, se tu botar em 12 meses, mais de R$2 milhões, tu entendeu? Por uma empresa que está gerindo a saúde, mas da mesma forma que antes acontecia com o hospital, não existe diferença nenhuma. Entendeu? E coisas como essa, o executivo... Bom, mas passou na Câmara essa? Não passa, porque... Foi licitação? Não houve nem projeto de licitação. Já denunciei no Ministério Público, no Tribunal de Contas do Estado. A minha parte, como vereador, como legislador, eu fiz.
entendeu? Até porque se esse valor fosse revertido para outras áreas, a saúde do município funcionava como um hospital. Aí deu um imbróglio no início do ano com o hospital, que o prefeito não quis renovar. É uma discussão muito longa, que a gente tomaria aqui meia hora para conversar, entendeu? Mas é uma empresa que... O CNPJ da empresa é uma empresa de consultoria empresarial. Veja que já começa errado. Existe alguém que está ganhando muito dinheiro nessa história. Eu não quero aqui afirmar coisas, mas alguém ganha muito dinheiro nessas contratações. Eu a cada semana bato, o Tribunal de Contas já vem investigando, o Ministério Público já vem investigando, e sem dúvida nenhuma aí nos próximos meses nós teremos as respostas para a comunidade. Mas como é que contrata sem licitação? Não pode? No famoso, não pode, né? No famoso canetaço. O que acontece? Eu tenho os processos, se tu quiser, até te envio, por SEDEX, são processos longos, extensos, mas todos com inexigibilidade de licitação. Todos contratados. O processo foi aberto no dia 17, um deles, 17 de janeiro, no dia 19 de janeiro já estava contratado. Um valor vultuoso, tu entendeu? Isso é estranho, isso não soa bem para a comunidade que não tem um médico no posto e está vendo a prefeitura gastar 2 milhões por ano com uma empresa que supostamente faria a saúde do município. Isso está errado, isso é mais de 50% do orçamento da saúde. Além desta denúncia, quais as outras, se é que tem outras denúncias que o senhor fez contra o atual prefeito? Nossa, existe uso da máquina pública, existe tratores que trabalham em áreas particulares, tirando terra, fazendo aterramento em terrenos particulares, tudo já denunciado no Ministério Público. Existe esse processo de cassação do diploma de candidatura dele, que vai ser julgado hoje à tarde no TRE, onde o próprio prefeito relocou mais de 40 funcionários de funções. Aquela conversa, aquele vitimismo que ele usou na rádio, que era para o distrito do Quintão, que ele sempre faz isso, que todo mundo sempre faz isso é falácia, isso é mentira. Existe uma funcionária que hoje é um requerimento da Justiça para ela trabalhar no cartório eleitoral, via requerimento, não cedência. O prefeito, por ela não ser afiliada ao partido dele, ele achou que ela estava perseguindo ele e convocou ela para voltar ao executivo para trabalhar no IPTU, para ela ficar na cara da sociedade, para todo mundo olhar para o rosto dela. Isso na verdade, ele cometeu 30 crimes de perseguição política, um atrás do outro, sabe? E hoje ele alega que a doutora Fabiana o persegue, que a doutora Grace o persegue. Me desculpa, né, mas eu acho que uma juíza de direito, uma juíza togada, uma promotora de justiça, elas têm mais do que se preocupar em perseguir um prefeito, né? E eles usam esse vitimismo, isso é a nível estadual, é a nível federal, o partido dele usa esse vitimismo de perseguição para tentar iludir o povo, entendeu? Mas o que acontece é que quem está passando trabalho aqui no meu município é o povo, que não tem um médico, é o povo que vai às 2 horas da manhã tirar ficha no posto do Quintão para ser atendido às 8. É desumano o tratamento com o idoso aqui no meu município, entendeu? E isso não se resolve. Isso tu não vê evolução, aí não existe, não tem como não ter esse atrito, entendeu? Aí chega o prefeito aqui na rádio e me chama o nosso presidente da Câmara, autoridade do município, de analfabeto. O presidente da Câmara não é do meu partido, é de outro partido, é do mesmo distrito que eu, nós disputamos juntos os mesmos votos, mas eu tenho o maior respeito por ele. Agora o prefeito chegar numa rádio, numa amplitude que tem a Rádio Osório, e chamar o presidente da Câmara de analfabeto, não existe como ter diálogo com uma pessoa dessa. E sendo que a instrução do prefeito se aproxima a isso, tu entendeu? É muito difícil de conversar. Eu comparo muito, quando eu uso a tribuna, o prefeito àquela criança que brinca de Lego. Eu tenho 2 filhos e eles brincam de Lego e constroem cidade. A cidade é deles. O prefeito de Palmares do Sul acha que a cidade é dele. Ele faz o que bem entende, faz o que quer a hora que quer, e não é assim. Ele tem que respeitar o Judiciário, ele tem que respeitar o Ministério Público, ele tem que respeitar a Câmara de Vereadores, ele não pode tratar com esse desrespeito todos os órgãos, todos os poderes que tem no nosso município. Não é certo. Tá certo. Vereador, algo mais que o senhor gostaria de informar, que eu não perguntei para o senhor? Na verdade, também foi equivocada a afirmação do prefeito quanto ao nosso recesso. Tá? O nosso recesso, normalmente, ele é no mês de janeiro. O presidente, na última gestão, foi alterado, porque o vereador se era eleito e em janeiro não trabalhava, recebia e já tinha o recesso. O prefeito falou que nós tivemos outro recesso. Isso é mais uma mentira do prefeito.
Nós não tivemos outro recesso, foi um recesso, e só para te ter uma ideia, num mês normal nós temos 4 sessões ordinárias. Nesse mês de recesso nós fizemos 7 extraordinárias. Isso ele não falou na rádio. Nós trabalhamos mais no recesso do que quando não estamos em recesso. Isso é uma mentira. Outra coisa que ele usou, reforma da Câmara de Vereadores. Se o presidente me der os 200 mil, eu faço a pavimentação no distrito do Quintão. O prefeito tem 30 milhões no orçamento dele para fazer uma pavimentação. A Câmara de Vereadores, no dia 1º de janeiro, eu tenho fotos, a Câmara de Vereadores com 10 centímetros de água no plenário. Nós tivemos a sessão sem usar os microfones, porque não podia usar energia elétrica, porque nós tínhamos 10 centímetros de água dentro do plenário. Os servidores trabalham num lugar insalubre, que é a Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores necessita de reforma. E esse valor, 200 mil, sem dúvida nenhuma, é o mais baixo que o presidente encontrou. Eu estou aqui fazendo o papel de advogado, sem procuração do presidente, mas a Câmara de Vereadores precisa ser reformada. É um prédio que tem mais de 15 anos e nunca recebeu uma reforma. Alaga, como eu te falei. Tu pode estar convidado a ir lá nos visitar para ter uma ideia do que é. Uhum. Bom, essa questão do recesso, então recessos trocaram o recesso do mês de janeiro para o mês de julho, é isso? Para o mês de julho, eu acho que é prudente. É prudente. Como é que o vereador vai se eleger e em janeiro não vai trabalhar e vai receber? É o mínimo, e eu acho que foi certa a atitude dos outros vereadores da última gestão e certa a atitude do presidente hoje, em não fazer o recesso em janeiro e fazer em julho. Entendeu? Quanto eu vou voltar lá no atestado, que a Roberta é irmã do prefeito, vereadora. A vereadora Roberta Lang entregou o atestado no dia da votação do projeto do Badesul, mas ela já havia se operado uma semana antes, então todo mundo sabia que ela teria se operado. E isso não é, ele fala como, só porque minha irmã não estava. É mentira, ela já estava operada quando apresentou o atestado e todos sabíamos. Ela nos avisou, no meio do recesso eu vou fazer minha cirurgia. Todo mundo sabia. Aí ele usa na rádio para tentar mentir para o povo acreditar que nós estamos perseguindo ele. Ele teve 4 anos. Ele é um prefeito reeleito. Ele teria que ter um pouquinho mais de discernimento. Eu acho. Tá certo, então. Vereador, um grande abraço. É um prazer falar com o amigo, hein? E o espaço está sempre aberto aqui na rádio. Obrigado pelo espaço. Um bom dia. Tá certo. Está aí a entrevista com o vereador, o vereador do município de Palmares do Sul, o vereador Polon Oliveira, do PTB,